E vem conferir a crítica do filme John Wick 4. E demorou pra eu assistir, mas eu finalmente assisti John Wick 4. Eu sei que eu tô bem atrasado com essa crítica final, o filme lançou praticamente no começo do ano, estamos no final e só agora eu trouxe a crítica. E John Wick é uma franquia que ela é muito importante pro cinema de modo geral, mas principalmente pro cinema de ação e aventura. Se você parar pra pensar, o primeiro John Wick lançou em 2014. Estamos em 2023, quase 10 anos do primeiro filme para esse. E John Wick foi muito importante para trazer uma nova leva de diretores e ao mesmo tempo trazer uma nova leva de filmes de ação. Até surgir John Wick, como que era pensado os filmes de ação? Quando tinham continuações, ou quando tinha um grande filme de ação, eles imaginavam que o filme de ação tinha que ser feito com muito CGI. E as continuações tinham sempre que aumentar essa escala, aumentar a escala do filme, cada vez maior, cada vez mais ação, usando muito CGI. O John Wick trouxe uma ideia completamente diferente desde o seu primeiro filme, que é, vamos usar CGI, mas o CGI vai servir muito mais para compor a cena em questão de sangue, em questão um pouco mais da violência, mas a ação vai ser completamente pensada e coreografada. A partir daí, a gente vai usar o cenário como realmente base para a nossa ação. Vamos fazer uma coreografia bonita, que vai fazer com que a ação funcione muito bem. Então, por causa disso, quando você assiste John Wick, você sente, de modo geral, o impacto que a ação tem. Você sente o tiro, você sente a porrada, você sente a dor que ele sente ali. Isso fez com que a ação de John Wick fosse diferente. Essa ação frenética, com poucos cortes, muito bem coreografada e muito bem pensada, com um fator fundamental, com muito CGI em cena, mas muito mais para compor uma cena que existe ali, do que realmente usar CGI em tudo que está à sua volta, tirando o impacto que aquela cena poderia ter. E a partir daí, todo o filme que veio depois do primeiro John Wick, ele usou isso como exemplo. Então você pode ver que teve grandes diretores que apareceram, que eram normalmente dublês, e também viraram diretores, como aconteceu em John Wick, e entregaram ótimos filmes, e a franquia foi crescendo. Mas aí gira aquele questionamento, sempre que surge uma grande franquia e ela vai crescendo, ela sempre vai gerar muita expectativa no público que vai pro cinema. E a pessoa que vai assistir John Wick, ele pensa, eu quero saber qual vai ser a próxima grande cena de ação, como eles vão construir, como eles vão crescer, como eles vão fazer com que aquela cena cresça ao longo do filme. E a cada filme isso foi acontecendo. Então imagina no quarto filme, a expectativa alta que o filme tinha, ainda mais com essa quantidade de tempo, o maior filme da franquia, com 2 horas e 50 de duração. E pra mim, esse ponto eles acertam em cheio mais uma vez. O filme tem 2 horas e 50, tem muita ação do começo ao fim, mas é tão bonita, é tão bem feito, é tão bem pensado, em questão de direção, figurino, coreografia, design, que faz com que tudo fique lindo em tela. Tem uma sequência envolvendo a casa que a câmera ela meio que brinca por cima, como se fosse a casa não existisse, a parte de cima da parede, o telhado, e meio que brinca como se fosse todos aqueles cenários vistos do modo de cima. E é lindo ver como ele funciona, como ele brinca com o tiro, como ele brinca com a parede, como ele brinca com as armas de fogo que o John Wick vai usar, realmente saindo fogo em alguns momentos, tudo fica muito bonito. E a câmera meio que não para. Uma hora de cima, mas ao mesmo tempo ela faz um corte rápido pra frente dele, mostrando como dá aquele medo de onde está cada um. E você pode pensar, nossa, 2 horas e 50, esse filme deve ser muito cansativo. E ele não é, porque a ação é tão bem feita, tão bem pensada, ela funciona tão bem que cada ação ela é mais envolvente ainda. Sem contar que, obviamente, isso é John Wick 4. Então você já tem um carinho pelo personagem do Keanu Reeves. Você tem um carinho por alguns personagens secundários que estão retomando aqui. Então a partir daí, você já cria um laço mais forte com eles. E isso fica mais fácil de você querer acompanhar o filme. E eu gostei muito da ação, gostei muito realmente da coreografia, como eu acho que mais uma vez eles conseguiram acertar muito bem aqui. Eu também, obviamente, as cores, a fotografia, tudo é muito bonito. Eu gosto muito de como a franquia de John Wick brinca muito com uma ideia do vermelho e do azul, e aqui eles brincam muito bem, principalmente com 2 cenas envolvendo uma boate e envolvendo meio que uma hora que ele vai fazer uma aposta para tentar caçar a cabeça de uma pessoa. A brincadeira do vermelho e do azul, desde o cenário, passando até o vestimento da pessoa que ele tem que caçar, é muito interessante. Isso funciona muito bem em todos os sentidos. Também gosto muito da variedade de armas, que também ajuda muito a criar esses cenários muito bem feitos. E de novo, são 2 horas e 50 de filme. Em nenhum momento eu senti o filme pesar, senti o filme ficar realmente difícil de assistir. Então nesse ponto, ele funciona muito bem. Pra você que mais uma vez vai no cinema, querendo ver essa ação fantástica e frenética que marcou o cinema praticamente dessa última geração, ele tá aqui em tela e ele mostra por que ele criou esse gênero a partir daqui, essa ideia de um novo gênero, e como ele mudou a franquia. Porque a partir daqui
aqui, esse filme mostra porque ele ainda é o melhor no meio de tantos filmes que tentam copiar John Wick. É aquela prova de muitos filmes querem ser John Wick, mas John Wick ainda depois de 4 filmes ainda consegue provar porque ele tá no topo, porque ele criou isso, porque o diretor mais uma vez acerta perfeitamente na ação. E sem contar, eu gosto muito obviamente dos designs, mas eu também gosto muito dos personagens. E aí entra um ponto meio negativo do filme. Tem alguns personagens que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais em tela, e eu acho que o vilão, que é o Marquês, ele poderia ter um pouquinho mais de espaço para se desenvolver a ideia em cima dele. Ele traz conceitos novos para franquias e algumas coisas interessantes para a franquia a partir dali. Mas eu acho que em certos pontos, fizeram com que ele virasse um vilão um pouco genérico. Eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de espaço para ser desenvolvido e trabalhado ao longo desse filme. O mesmo vale para alguns personagens secundários em alguns momentos que eu acho que a ação, apesar de ser incrível e ela funcionar o tempo inteiro, poderiam ter um pouquinho mais de diálogo em alguns pontos para talvez a gente entender um pouco mais alguns personagens secundários. Alguns novos que aparecem que são interessantíssimos, mas a gente entende eles mais durante a ação do que em diálogos. Eu acho que um respiro às vezes faria um pouquinho bem para esse filme. Eu também não gosto muito da primeira parte do filme. Eu acho que tem uma boa sequência de ação que te prende, te deixa interessado para saber o que está acontecendo a partir dali, mas tem alguns pontos que eu acho que eles quiseram ligar a franquia para todo mundo que está vendo. Isso é normal, isso é uma coisa que obviamente Hollywood iria fazer com John Wick. John Wick lançou em 2014, como eu falei, estamos em 2023. Eles imaginam que todo mundo tem que ter uma possibilidade de entender o filme. Então, eles vão fazer com que isso seja meio que o começo seja um pouco expositivo, para até quem não assistiu tudo da franquia ter um conhecimento do que está acontecendo, quem é quem, o que está acontecendo ali. Então, a partir disso, eles meio que tentam fazer uma sequência meio expositiva. E o começo ele tem esse problema de ser um pouco expositivo, um pouco arrastado em alguns pontos, até certo ponto, até que tenta mastigar demais pro público. Mas quando o filme ele começa realmente a pegar no tranco, ele não para mais. Então pra mim é um filme quase perfeito. Não é o melhor filme da franquia, mas ele é muito bom por tudo isso. Por como ele consegue ainda provar como o John Wick ainda tem muita linha pra queimar dentro do cinema com essa franquia. Mostra como o personagem continua muito interessante, como as lutas são bem feitas. Ah, e outra coisa, eu acho que a luta, ele consegue pensar muito bem em relação aos cenários, né? Ele constrói muito bem o cenário antes de chegarem. Então quando você tá no cenário, você entende muito bem aquele cenário. Você entende muito a luta não fica confuso em momento nenhum. De novo, é um filme fantástico, que pra quem tem medo de assistir, porque tem 3 horas, pode assistir sem medo, porque realmente vai valer a pena. Como eu falei, não é o melhor filme da franquia, tem alguns pontos negativos, como o começo é um pouco arrastado, tem alguns personagens secundários que eu queria ter visto um pouco mais, a história podia fluir um pouco melhor em alguns pontos, alguns arcos ali você vê que são um pouco jogados, o roteirista não conseguiu trabalhar tão bem e poderia ter sido trabalhado, considerando que são 3 horas, e o vilão poderia ter mais carisma. Mas mesmo assim, é um filme fantástico de ação. Concluindo, John Wick 4 é aquele filme que prova que a franquia ainda tem muita linha pra queimar e que o diretor ainda quer trabalhar muito nisso, porque ele ainda tem um potencial gigantesco e uma cabeça muito boa, muito inteligente pra criar o que essa franquia precisa. O Keanu Reeves, mais uma vez, tá muito bem como papel do John Wick, apesar de ele não ser o melhor ator do mundo, tem ótimas adições no elenco que funcionam muito bem, voltam alguns atores que também funcionam muito bem em tela. É aquele filme que ele festeja o que a franquia fez até agora de uma forma incrível, em questão de ação, fotografia, figurino, design, coreografia, tudo que você espera do filme do John Wick, você vai ter perfeitamente aqui, na parte da ação, na parte de alguns personagens, mas mesmo assim o filme ainda tem uns pontos negativos. O começo é um pouco arrastado, o vilão poderia ter mais participação e ser menos genérico, e alguns personagens secundários eu queria que tivesse um pouquinho mais de tempo de tela para eu conhecer um pouco mais eles. Sem contar que tem alguns pontos da história que eu acho que ficaram um pouco jogados, mas mesmo assim, para quem procura uma excelente ação, um filme muito divertido, que mostra porque essa franquia mudou praticamente essa última década, esse filme com certeza é feito para você. E por isso que eu fecho o filme John Wick 4 com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme John Wick 4? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.